ia levar um louvor agora, mas nem isso assim, né? Então eu vou. Glórias a Deus. Agora eu vou cantar mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, meu ensinador, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, meu melhor amigo, Espírito Santo, pedi meu Senhor, para te adorar, para te exaltar, em tua presença eu preciso estar, para te adorar, para te exaltar, em tua presença eu quero estar. Oh, aleluia, Jesus. Deus de poder, glória. Sem tua presença não me sinto bem, sem tua presença eu não sou ninguém, sem tua presença eu vou perecer, sem tua presença não posso viver. Para te adorar, para te exaltar, em tua presença eu preciso estar. Para te adorar, para te exaltar, em tua presença eu quero ficar. Deus, aleluia. Espírito Santo, sei que estás aqui. Espírito Santo, intercede por mim. Espírito Santo, eu canto. Espírito Santo, preciso vencer para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu preciso estar, para te adorar, para te exaltar. Em tua presença eu quero ficar. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. É com muita alegria poder estar aqui neste momento para adorar e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Já agradeço ao meu pastor por essa oportunidade de me dar nessa noite. E agradeço a Deus por ele me dar mais essa oportunidade. E quantas ele vai me dar ainda, eu não sei, né? Mas quero agradecer então meu coração por ele me dar essa oportunidade para poder estar aqui falando da coisa mais importante que nós temos na nossa vida, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o nosso ensinador, o nosso consolador, o nosso professor. E Jesus prometeu para nós, né, antes de ele ir para o céu, ele prometeu que ele não ia nos deixar sozinhos nem órfãos, que ele ia enviar o Espírito Santo. E ontem a palavra linda e maravilhosa que foi falada aqui, através do nosso pastor, né, eu vou dar continuidade nessa noite, né? Vamos ler lá em João 14. Glória a Deus. Isso, glória. Deus, aleluia. Aleluia. O pastor falou ontem, pregou ontem sobre quando Jesus falou que não era para os discípulos, né, ficarem perturbados, ficarem tristes, ficarem desanimados, porque ele ia falar que o tempo dele estava próximo para ele subir e deixar a igreja. Mas só que ele disse que ele não ia deixar ele sozinho, né? E aí hoje eu vou falar sobre a promessa que ele fez através do que o pastor falou ontem. Aleluia. A promessa do Espírito Santo em João 14,16. Eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fiquem convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, que o mundo não pode receber, porque não
vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aí um pouco, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém, Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus te glória, Deus te glória. Nós sabemos, pela palavra do Senhor, que Jesus veio a este mundo com um propósito de fazer uma nova aliança com o povo, porque o povo tinha se pervertido, o povo tinha se separado do Senhor, o pecado estava levando uma tristeza muito grande a Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor, desde o princípio, desde que Ele criou o mundo, o céu e a terra, Ele já tinha esse momento preparado, que era que Ele ia restaurar o povo novamente, né? Então nós vimos na história da igreja, né? Da igreja primitiva, né? Nós vimos que Jesus veio a este mundo, né? Com o propósito da salvação. Então nós sabemos, irmãos, que a nossa vida aqui nessa terra, nós temos que, o que nós temos aqui para fazer, é levar o ídolo de Jesus. Aleluia. O que nós temos aqui para fazer, nós temos que trabalhar, temos que ganhar nosso sustento, temos que comprar, ter um lugar para morar. Mas o Senhor disse que tudo isso Ele nos daria, aleluia. Ele disse que não era para se preocupar, porque tudo isso Ele nos daria. Mesmo que nós estivéssemos debaixo das suas promessas, né? E Ele prometeu para nós que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele não nos deixaria sozinhos. E quando Ele começou a ensinar os discípulos, quando Ele nasceu ali em Nazaré, Ele era um carpinteiro, então todo mundo via Ele como um homem comum, como um homem normal. Mas quando Ele começou, né, o seu ministério ali, que Ele levou 3 anos e meio pregando, né, no finalzinho ali do que ia acontecer, Ele começou a convidar, primeiro Ele reuniu os seus discípulos, preparou os discípulos para os discípulos estarem com Ele, e Ele ensinando, e os discípulos iam aprendendo, os discípulos estavam vendo tudo que Ele fazia, né, os milagres, as curas, né, por onde Jesus passava, o povo corria atrás de Jesus, porque Jesus multiplicava pão, Jesus abria olhos de quem estava cego, Jesus abria ouvidos de quem estava surdo, Jesus ressuscitava, e Jesus ressuscitou, né? O próprio Lázaro, um amigo de Jesus, Jesus ressuscitou para mostrar para aquele povo e para mostrar para nós, né, a nossa ressurreição. E quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele ia nos ressuscitar. Ele ressuscitou aquele filho daquela viúva, da viúva de Naim, né? Que também se encontrou com Jesus e teve um momento lindo e maravilhoso. Mas quando Jesus começou a falar para os discípulos que Ele não ia mais ficar com eles, que Ele ia embora, que Ele ia para o céu, e Jesus começou a dar as últimas, ensinar para eles os últimos momentos, eles começaram a ficar tristes com essa palavra de homem. Eles começaram a se desanimar e achar que eles não havia mais esperança, porque até ali Jesus estava com eles viam tudo que Jesus fazia e eles participavam de tudo junto com Jesus. Mas aí Jesus faz a multiplicação dos pães, né? Quando Jesus vai para aquele lugar deserto e leva eles, leva todos os discípulos, né? E antes Jesus tinha chamado os 12 e tinha dito para eles ir na frente dele na cidade, falar dele, né? Falar do que ele tinha vindo fazer, falar dos milagres. E Jesus disse para ele que estava dando autoridade e poder para eles. Como Jesus tem dado para nós poder e autoridade, irmãos. É nós que não levamos a sério o ídolo de Jesus na nossa vida. Mas a mesma promessa que Jesus fez para aqueles 12, comissando aqueles 12, depois daqueles 70, Ele disse para nós, Ele deixou para nós esses ensinamentos. Mas nós estamos tão acomodados no dia de hoje, né? Porque nós não vimos mais os milagres que vimos naquela época. Porque nós estamos acomodados. Nós sabemos que a chave para acontecer milagre na nossa vida é renúncia. Uma das chaves principais é renúncia. Nós temos que renunciar. Para que Deus possa trabalhar com clareza em nós, né?
o que ele fazia, nós temos que renunciar, né? E nós temos que orar. E é uma coisa que está tão escassa hoje, a oração. Porque as pessoas têm tempo para tanta coisa, mas não têm tempo para dobrar o joelho e orar. E hoje até as pessoas, os historiadores falam, né? Que a oração tem um poder tão grande, tão poderoso, que a pessoa se ajoelhar e ficar em silêncio, não precisa nem abrir a boca. Porque o Espírito Santo já começa a lembrar de tudo que a pessoa precisa. Né? E naquele momento, a pessoa se humilha na presença do Senhor. E quando Jesus disse que o que agrada muito a Deus é um coração contrito e humilhado. Né? E também ler a sua palavra. Né? Nós temos que ler a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, em primeiro lugar, é uma bússola que nos leva ao céu. Né? E depois, aqui é uma receita para tudo que nós precisamos enquanto estejamos nessa terra. Tudo que nós precisamos está aqui dentro dessa palavra. De Gênesis e Apocalipse, né? Porque no princípio ali no Gênesis, Deus conta quando ele formou o mundo e conta toda a história de povo, né? Toda a história de povo. Glória, glória! Depois Salomão ali dá aquela... Fala dos cantares de Salomão, fala de provérbios. Ali tantas coisas no meio da Bíblia, a gente vê tantas coisas que nós abrimos a Bíblia e tal, nós já sentimos Deus falando conosco. E qualquer página que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, nós abrimos a Bíblia, crendo que ela é a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para ela e abrimos e deixamos ela de qualquer forma, ela não revela nada. Porque a palavra de Deus é a revelação do Senhor para nós, mas nós temos o passo principal, nós cremos que essa palavra é a revelação de Deus para nós. E aí Jesus promete aqui o Espírito Santo para eles. Jesus disse que não era para eles ficar preocupados, que Jesus ia para o Pai, mas que eles não iam ficar sozinhos, que eles não iam ficar órfãos. E Jesus ia enviar o Espírito Santo. Aí aqui ele diz até, aqui ele fala assim, ó, conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Então, ele diz aqui, estará em vós, porque até ali o Espírito Santo não tinha descido. Até ali eles viram tudo que Jesus fazia, porque Jesus, quando ele foi para o deserto, quando ele saiu do deserto, quando ele começou a pregar o Evangelho, realmente a dar as últimas estatísticas, né, que ele ia falando, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo e aqueles não tinham recebido ainda, e Jesus diz assim para eles, ficai em Jerusalém, até que seja descido, até que do alto vocês sejam vestidos do Espírito de Deus. Eu vou prometer, eu vou para lá, mas eu não vou ficar sem vocês não. Eu não vou ficar aqui fisicamente, mas eu vou mandar o Espírito de Deus, que vocês já têm visto em mim, porque vocês têm visto em mim. Tudo que eu tenho feito através do Espírito de Deus que está em mim. Então, se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Então, o Espírito Santo também vai estar em vocês. Vocês não precisam ter medo quando virem as ameaças, quando virem os heróis da vida, para quererem oprimir vocês, para quererem não querer mais que vocês preguem a minha palavra. Vocês não vão ficar amedrontados, porque o Espírito Santo estará convosco. E o Espírito Santo vos consolará e vos ensinará. Aleluia, glória a Deus. Aí tem mais um negócio que eu quero falar. Glória a Deus. Aí depois em Atos dos Apóstolos, no começo ali, né? Quando foi a descida do Espírito Santo, né? Que foi uma coisa tremenda e maravilhosa, que aquele povo estava esperando, os discípulos estavam esperando. Eles começaram com 500 pessoas, e o povo foi desistindo, foi indo embora, e acabou ficando 120, né? Mas aqueles 120 ficaram perseverando. Então, por isso que nós temos que esperar a vida de Jesus perseverando, irmãos. Jesus prometeu que ele vai voltar, assim como ele prometeu que ele enviou o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo, assim como Deus prometeu que ia destruir a terra com dilúvio e destruiu a terra com dilúvio. Nós temos que estar preparados, porque Jesus prometeu que ele vinha buscar o povo e ele veio. Glória a Deus. Aí muitas pessoas podem pensar assim, mas tem gente que todo dia está partindo de pessoas, né? Mas para esses que estão partindo, Jesus já veio. Para esses que estão partindo, Jesus já veio. Então ali eles foram o espírito deles e a carne ficou. Mas no dia que Jesus vinha, que todos
caverna, ou no mato, ou onde estiver um corpo que ali o corpo vai ser juntado, vai ser glorificado, né? E vai estar com Deus, né? Vai no tribunal de Deus e vai ter ali, vai ser a sentença, né? Ouvinte a mim, né? Pois que sai de mim. É essa que diz a palavra. Então aqui depois quando Jesus deu a promessa ali, que ele ia enviar o Espírito Santo, né? Aí Pedro recebeu o Espírito Santo, os discípulos receberam o Espírito Santo, e a gente vê ali com tanta clareza, irmãos, que a primeira pregação de Pedro foi uma coisa maravilhosa, frondosa. Porque Jesus disse que vocês vão fazer, eu vou para o meu Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. A gente viu que já começou com Pedro. Pedro fez coisas grandiosas ali. No primeiro sermão de Pedro, ele ganhou milhares de pessoas ali com o poder do Espírito Santo que estava dentro dele. E o Espírito Santo atua em nós, irmãos. É só nós abrir o nosso coração e nós fazer as coisas certas para o Senhor, nós andar em conformidade de vida, né? Que o Espírito Santo fala no nosso coração. Ele fala em todos os momentos comigo. Às vezes a gente acha que os irmãos já têm experiência. Às vezes eu perco uma coisa, né? Perco uma tesoura. Mas aonde eu coloquei o Espírito Santo? O Espírito Santo já me mostra onde está. E eu vou lá e está. Seja o que for, o Espírito Santo. Glória a Deus! Isso aí é uma forma tão real que o Espírito Santo habita em nós também. Aleluia! Aí aqui em Atos 8 diz assim, ó. A perseguição e a dispersação dos cristãos. E também Paulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pela Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Estavam assolando a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Aqui nós vimos, irmãos, aí quando a gente ouve a palavra que diz assim, ó, que Deus faz tudo. Quando Paulo fala na carta dele, né? Tudo é para agora, que Deus faz tudo que Deus faz é para o bem nosso, né? Se Deus não responde uma oração, na hora nós ficamos chateados, mas é para o bem nosso, porque Ele sabe que se Ele responder aquilo, lá na frente não é aquilo que nós queríamos, né? Então o Senhor, tudo que Deus faz é para o nosso bem, Paulo fala, né? E aí aqui aconteceu isso com Paulo, porque Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo era um homem muito corajoso, um homem muito sábio, mas era um homem que ele estava envolvido, né? Ele não acreditava no que ele estava vendo, no que Jesus estava fazendo, ele não acreditava. Então ele perseguiu o povo. Então ele pegava os cristãos, aonde ele sabia que tinha alguém falando de Jesus, que eles diziam que Jesus era uma seita, ele ia lá e pegava, e Jesus já tinha ressuscitado, né? Ele chegava e queria saber, fazia uma coisa tremenda, né? E o Estevão foi um homem que foi cheio do Espírito Santo aqui. O Estevão foi um homem que foi cheio do Espírito Santo. E aí a igreja primitiva estava crescendo muito, muito, muito. E esse Saulo, que era na época, né? Que hoje é o apóstolo Paulo, ele começou a perseguir a igreja. E esse Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, começou a falar do amor de Deus, começou a falar de Jesus Cristo, começou a falar, e ele ficou muito irado, e ele foi um dos homens, irmãos, que foi ele consentiu na morte de Estevão, que ele segurou as vestes de Estevão, quando Estevão foi levado para o Sinédrio, e depois foi retirado de lá, julgado à morte, e foi apedrejado e morto. E Paulo, né? Foi um que consentiu. E aí, quando aconteceu isso, houve um grande reboliço no meio do povo, porque Deus sempre faz as coisas para o nosso bem, e Ele queria que aquele povo não ficasse só ali em Jerusalém. Ele não queria que o povo ficasse só ali, porque Ele queria que o evangelho dele alcançasse todo mundo, né? Como alcançou nós hoje. E aí, se nós vamos pensar que com bastante clareza tudo que aconteceu com Paulo, com os pais
E ali em Samaria houve grande conversão, porque Felipe estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. E Felipe começou a falar de tudo que ele tinha visto, de tudo que Jesus fazia e de tudo que Jesus tinha prometido. E ele tinha visto ali com a descida do Espírito Santo no cenáculo. Ele tinha visto ali o que estava acontecendo com Pedro. E ele disse, aí os discípulos cada um foram por uma parte, para não ser pego por estado. E Felipe foi para Samaria e começou a falar do amor de Deus. E nós temos que sair, irmãos, da nossa vida rotineira, de estarmos só dentro do nosso bem-estar, né? Só dentro da nossa comodidade, né? E não sairmos aí fora, aí vendo tantas pessoas aí na saveta, tantas pessoas na beira da praia, que estão ali homens, né? Moças, né? Com drogas ali, né? Sem esperança de vida, né? E nós temos na nossa mão um poder tão maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a sua palavra. E a palavra de Deus é poderosa e é grande em seu efeito. A palavra do Senhor diz que ela é como uma pedra que não se apenha. Então não existe o que Deus não possa fazer. Mas para a mão de Deus se mover, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir e levar as boas novas do Evangelho. Porque nós estamos aqui nessa terra, como eu já falei no início, nosso propósito aqui é ganhar alma. É falar de Jesus. Tá? Porque nós já temos esse privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então vamos querer também que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, assim como nós fomos. Porque eu fui alcançada pelo Evangelho, eu não conheci o Senhor. Quando eu fui alcançada pelo Evangelho, eu estava no hospital. Quando eu fui alcançada pelo Evangelho, eu achava que o que eu estava fazendo era certo. Assim como Paulo, com a unha de dente, ele livrava aquilo que ele achava que era certo. Né? E eu fazia com unhas de dente, eu era católica, no catolicismo, eu livrava tudo aquilo. Aquilo que eu aprendi, eu levava muito a sério. E quando eu conheci Jesus, né? Quando eu conheci que Jesus, ele é o libertador, ele é o salvador, né? E nós temos que para nós chegar ao Pai é só por ele, não tem outro caminho, não tem outro atalho. Eu comecei a entender o propósito do Senhor e o Senhor me fez uma coisa muito maravilhosa. O Senhor me tirou daquele hospital, me curou as minhas enfermidades e me sarou, né, me fez uma saradura completa. E hoje eu posso estar aqui com 71 anos para a glória do Senhor. Falando do grande privilégio que eu tenho de ser chamada, que nós temos, né? De sermos chamados filhos de Deus, aleluia. E nós sermos chamados herdeiro e co-herdeiro da salvação. Isso nos alegra muito, mas nós temos um caminho a percorrer, irmão. É até o dia da vinda de Jesus, ou até o dia do nosso chamado, nós temos que não arredar-pé não temos que arredar-pé da palavra do Senhor, não temos que arredar-pé do nosso dia a dia na presença do Senhor, para nós ganharmos do Senhor, ganharmos de Jesus, ganharmos do Espírito Santo, graça para permanecermos. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos deu a salvação de graça. Mas sabe que para nós ganhamos a salvação de graça, mas um alto preço foi pago por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo comprou naquela cruz o meu lugar, comprou o nosso lugar, comprou a nossa cadeira na eternidade. Foi Jesus que comprou. E depois nós temos que adorar esse Deus através de Jesus Cristo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Porque nós temos que falar daquilo que o nosso coração está cheio. Nós temos que falar da bondade e do amor de Jesus, mas também nós temos que falar que Jesus é a justiça. Hoje ele é nosso advogado. Nós temos um advogado, como diz João, né? Que nós temos um advogado bem pertinho de nós. Filhos, não é por pecado, mas se por acaso pequeis, né? Se pecados, nós teremos um advogado, nós temos um advogado que retém a nossa causa, né? Que nos perdoa. Mas depois, irmão, não temos mais esse advogado, porque depois Jesus Cristo é o juiz, né? Então nós vamos, enquanto nós temos esse advogado pertinho de nós, né? Vamos valorizar a palavra do Senhor, vamos valorizar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos valorizar o Espírito Santo que Ele
ensinar, o nosso ensinador, o nosso consolador. E aí esse Paulo fez tudo aquilo, sabe, né, que hoje é Paulo, mas se a gente for pensar bem, é para o gentil que somos nós, através dele, né, através da palavra do Senhor, através dele ter alcançado sábios, transformado sábios, a palavra do Senhor vem até nós os gentios. Porque Paulo foi o homem que mais pregou o Evangelho, né? Foi o homem que mais levantou igrejas e foi o homem que mais falou da renúncia dele, né? Mas ele disse que toda a vida ele falou da renúncia que ele teve que fazer depois que ele conheceu Jesus. Ele sofreu na própria carne, né? O que ele tinha feito pelos cristãos, né? Mas ele ganhou a salvação, ele não mediu esforços, né? Para ganhar a salvação, ele ganhou a salvação. E ele tem a carta dele, são coisas lindas e maravilhosas. Que por onde Paulo andou, né? As igrejas, por onde ele passou, fazendo as igrejas, ensinando pessoas ali, que nem ele ensinou Timóteo, né? Ensinou as pessoas que ele ensinou com um amor tão grande que as pessoas se dedicaram e fizeram completamente como ele tinha mandado, e foi de igrejas virtuosas, né? Igrejas vitoriosas. E acha que naquele tempo as igrejas não eram perseguidas? As igrejas toda a vida foram perseguidas. E elas são perseguidas até hoje. E se nós queremos estar numa igreja remida pelo sangue de Jesus, nós também não pensamos que é só uma coisinha boa, não. Porque nós nesse mundo tereis aflição, o Senhor diz. Mas tenho bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele disse que se ele venceu, ele também dá força para nós vencer. E assim como os discípulos dele venceram, nós também venceremos. E Felipe sai para Samaria, os discípulos foram todos dispersos. Felipe sai para Samaria e começa a pregar o Evangelho de Cristo. E ele começa a fazer milagres. Ele começou a fazer tudo aquilo que ele via Jesus fazer. Ele começou a crer e foi acontecendo, né? Ele via que os surdos eram abertos os olhos, ele via milagres, prosseguia milagres. E até tinha um mágico naquela época que vivia de magia, vivia das coisas que ele tinha aprendido, vivia daquelas coisas que não agradavam o Senhor e arrastava multidões, como hoje, né? Quantas pessoas arrastam multidões, me engano, né? Não falando da verdade, não falando do evangelho genuíno, e muitas pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir o evangelho, a palavra verdadeira, e vão atrás de muitas coisas, né? Que no fundo vão ter decepções. E esse mágico ouviu, começou a andar com o Felipe, começou a andar com o Felipe e começou a ver as maravilhas que Felipe fazia através do evangelho. E ele começou a se interessar pelo Evangelho. E ele também alcançou, foi batizado nas águas, alcançou a palavra do Senhor e foi redimido. Ele foi redimido. Então lá na frente houve uns problemas, né? Que ele achou assim que quando ele foi batizado na água, não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E aí quando João veio, foi chamado, Pedro e João vieram ali porque ouviram falar que Felipe estava com uma multidão, estava arrastando a multidão pela palavra do Senhor. Ele veio ali, os dois vieram ali. E quando vieram ali, o Felipe disse para ele impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, para que eles fossem selados pelo Espírito Santo, porque até ali ele tinha recebido o batismo nas águas, né? E quando ele viu o poder atuando sobre Pedro e João, ele ficou encantado porque ele ainda estava com o coração, ainda estava com a mente dele voltado. Ele disse, se eu tiver um poder desse, eu vou ganhar muito dinheiro, se eu tiver um poder desse na minha mão. E ele foi a Pedro e falou, né? Ele, todos que ele queria, todos que ele cobraria se ele para dar aquele dom para ele. Aí Pedro exortou ele, né? Pedro exortou ele, Pedro ficou bravo. Mas aí Pedro já reconheceu que ele era um novo convertido, que ele estava começando no caminho do Senhor. E quando as pessoas estão começando, as pessoas estão erradas, porque nós éramos, né? Nós às vezes nós éramos assim. E tem pessoas que amam malhavam, tem pessoas que aceitam as coisas com. Mas já tem aquelas pessoas que estão coléricas, né? Que tem o sangue já, os nervos já estão, e já vai
responde coisas que não deve responder. Então nós não somos como mansinho, não, irmãos. Não é para nós se assustar com essa palavra aqui, porque às vezes nós não somos como mansinho. Mas o Senhor Jesus tinha ensinado a Pedro, né? Quando Pedro chegou lá e já arrancou, quando Jesus estava sendo, os soldados vieram para pegar Jesus e prender, Pedro já, aquele nervosismo dele já quis prender, né? Já pegou, passou a mão na espada, já cortou a mão, já cortou a orelha do mal do homem que estava ali, né? Porque Pedro achou que ele fazia tudo. Então tem gente que é assim, né? Que acha que leva tudo no braço, né? Ah, porque eu sou cristão, mas o meu braço não são. Eu sou cristão, mas a minha boca não é. Ah, não sou então. Aleluia! Glória a Deus! Deus fica onde? Como é com isso? Se nós temos isso, se nós temos que pedir para o Senhor, para que o Senhor venha nos dar a sabedoria do Espírito Santo, para que nós possamos ter a grandeza de Deus no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E depois Felipe foi um grande instrumento do Senhor. Pedro foi um grande instrumento do Senhor. Felipe foi um grande instrumento do Senhor. E Paulo, foi um grande instrumento do Senhor. Porque Paulo, por onde ele andou, ele não desviou um minuto da cruz de Cristo. E o Senhor disse que se nós queremos seguir Jesus, ele disse para nós tomar nossa cruz e seguir. Os problemas que nós temos que enfrentar, ele pode nos livrar, mas nós temos que levar ele. Tudo que nós temos que enfrentar, nós temos que enfrentar com Jesus. Nós não podemos enfrentar nada sozinhos. Mas ele disse que com ele nós possamos tudo, mas nós não podemos desistir, não podemos cortar a nossa cruz para ficar mais curta, porque lá na frente, quem sabe, tem um caminho que vai precisar dela para fazer uma travessia e nós não temos ela para fazer a travessia. Então nós temos que estar diretamente voltado para os planos do Senhor, voltado para a salvação, que foi o que Jesus veio nos ensinar. E Felipe, foi um homem que ouviu muito a palavra do Senhor e que levou muito a sério o ministério do Senhor Jesus, né? Então ele aquele eunuco também, né? Que ia para Jerusalém fazer a festa. E ali numa carruagem de uma rainha, ele era um empreendedor daquela rainha, ele cuidava do tesouro da rainha, era um homem muito rico, muito abastado. E ele ia ali, mas eles ouviam, porque todo lugar se ouvia do grande Jesus, do grande Nazareno, que tinha aparecido e que tinha ressuscitado, tinha feito grandes coisas, mas que tinha ressuscitado. E um pouco de povo que estavam com ele, que eram os discípulos, né? Estavam fazendo os mesmos prodígios, estavam fazendo maravilha. E cegos eram que não estavam sendo, cegos estavam vendo, coxo estava sendo curado. E havia aquelas maravilhas que estavam se acontecendo através daqueles homens de Deus, daqueles servos do Senhor. E esse homem ia indo para adorar. E aí o Espírito Santo, depois que Felipe tinha falado aqui com o mágico, o Espírito Santo disse: Felipe, não depressa, alcance aquela carruagem, porque tem algo ali para ti, Felipe. E Felipe foi, de repente, quando Felipe viu aquele homem lendo, estava lendo um livro, e Felipe acompanhou, e ele pediu que Felipe entrasse. E ele disse: sabe o que está lendo? Ele estava lendo ali Jesus, né? O Isaías 53, né? Quando Jesus foi levado, né? A cruz do Calvário, e Jesus estava tocando. E ele disse: tu entende, sabe o que lê? Tu entende o que está lendo? Ele disse: se ninguém me ensina, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. O mesmo que dissesse assim, né? Aí Felipe falou para ele o significado de Jesus, o significado daquela palavra. E ele se alegrou muito. E aí o Felipe, o povo que esteve ali com ele, explanou o Evangelho para aquele homem. É o que nós temos que fazer, irmão. Nós temos que explanar o Evangelho verdadeiro, genuíno, para aqueles que não conhecem, para aqueles que falam tantas coisas porque não conhecem o Evangelho. E nós, às vezes, conhecendo o Evangelho, sabendo de tudo que Jesus fez na nossa vida, nós fechamos a boca e se acovardamos. E nós temos que se levantar como Felipe se levantou. Se levantar e levar o ídolo do Senhor, não importa se a pessoa vai se agradar de ouvir ou não. E quando Felipe relatou o Evangelho, aquele eunuco, aquele homem ficou tão feliz que ele quis se batizar. E ele disse
córrego de água, e Felipe batizou ele, e fez ali o que o Espírito Santo tinha mandado, e ele foi sorridente, contente, com o plano da salvação, e com certeza ele entendeu ali o que ele estava lendo, a partir daquele momento, e com certeza ele falou depois para as pessoas em volta dele, as palácios, ele falou também, com certeza, da alegria que ele sentiu ali, ele falou, porque quando senti a alegria da minha salvação, eu não dormia, aquele primeiro amor, meu irmão, aquele primeiro amor que a gente abre a boca e só quer falar de Jesus, aquele primeiro amor tem que voltar na aquele primeiro amor nós temos que pedir na nossa oração, que aquele amor se renove em nós novamente, porque nós falamos para nós poder falar, né? Enquanto estamos aqui, poder falar da grandiosa missão, a grandiosa palavra, né? A grande salvação, porque o projeto para mim, para ti, para todos nós, é que ninguém se perca o projeto do Senhor Deus, é que ninguém se perca. Ele quer que todos nós, porque ele disse assim, ó, enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós tivermos um coração que dá um sinalzinho de querer Jesus, as coisas mudam. Mas para as coisas mudarem na nossa vida, irmão, a renúncia nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar a muitas coisas que aos olhos dos nossos olhos parecem ser coisas boas, mas no fundo só nos levam a se afastar do Senhor Jesus. Então a palavra dessa noite, irmãos, que eu trouxe para vocês, e quero para mim também, falando no meu coração, é o Espírito Santo que está aqui conosco, está no meio da igreja, está no meio do povo, e tem muitos lugares que não dão, que ele está sendo sufocado e ele não pode fazer o que ele veio fazer. Mas nós, como servos do Senhor, nessa noite eu digo para vocês, vamos reatar, reavivar o Espírito Santo da nossa vida. Vamos pedir para Deus reavivar nós, para que Deus traga um avivamento para a igreja desse tempo, a igreja de hoje, para que nós sejamos despertados, assim como esse discípulo foi despertados a levar a palavra do Senhor, por onde nós passamos, pegar na mão da pessoa e dizer: Jesus te ama tanto, você é um escolhido, você é uma escolhida, Jesus tem propósito para mim, como teve para mim, tem para você. Ide buscar o ídolo do Senhor, o ídolo do Senhor que você só pode encontrar em Jesus Cristo, a salvação só pode encontrar em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Agradeço.